Um estádio de futebol em Atlanta acaba de se transformar no epicentro de uma disputa política que nem os aliados mais próximos dos Estados Unidos conseguem decidir como resolver, e quase ninguém fora do mundo do futebol viu isto chegar. Não começou como uma crise diplomática, começou como um jogo de futebol. Mas quando soou o apito final, dois países estavam novamente a discutir uma guerra terminada há mais de 4 décadas. Um governo britânico acabado de formar observava tudo com nervosismo a partir de Downing Street, e a própria Casa Branca já tinha sido arrastada para a polêmica. Esta é a história de como um lençol, alguma tinta e poucos segundos de celebração se transformaram na maior dor de cabeça política do futebol moderno. E de por que razão, neste momento, ninguém, nem a FIFA, nem Londres, nem Buenos Aires, sabe realmente como isto vai acabar. Voltemos ao princípio. Na quarta-feira, 15 de julho de 2026, o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, recebeu uma das meias finais do Mundial mais carregadas de emoção dos últimos anos. Argentina contra Inglaterra, com quase 70 mil adeptos nas bancadas e milhões de pessoas a acompanhar em Buenos Aires, Londres, Madrid e muitos outros lugares. O norte-americano Ismael Elfat foi o árbitro da partida, com Corey Parker na linha. A Argentina chegava invicta após a fase de grupos, depois de recuperar de uma desvantagem de 2 golos frente ao Egito e de eliminar a Suíça no prolongamento. Os campeões, em título de Lionel Scaloni, liderados por Lionel Messi, eram estatisticamente a equipa mais forte ainda em prova. A Inglaterra carregava o peso de uma nação que continuava à procura do primeiro título mundial desde 1966, com Harry Kane e Jude Bellingham à frente de uma geração que acreditava genuinamente que aquele era o seu momento. Durante largos períodos, a Inglaterra pareceu a melhor equipa. Aos 55 minutos, Anthony Gordon finalizou um cruzamento de Morgan Rogers e colocou os Three Lions em vantagem, silenciando os milhares de adeptos argentinos que tinham viajado até Atlanta. A Argentina reagiu. Aos 74, Alexis McAllister subiu acima da defesa inglesa e cabeceou com força ao poste, e pouco depois, Jordan Pickford conseguiu negar de forma quase inacreditável uma segunda oportunidade. Parecia que a Inglaterra podia aguentar. Então, aos 85 minutos, Enzo Fernandes, um nome que em breve ficaria no centro de tudo o que se seguiu, recebeu a bola fora da área e disparou sem dar qualquer hipótese a Pickford. O empate lançou o estádio no caos. Já bem dentro do tempo de compensação, Messi produziu mais um momento de magia, colocando a bola para Lautaro Martínez cabecear o golo da vitória. A Argentina completou uma recuperação extraordinária, venceu por 2-1 e garantiu a presença na final. O que aconteceu a seguir foi a parte para a qual ninguém no futebol estava preparado. Enquanto os jogadores argentinos festejavam no relvado, apareceu subitamente uma grande faixa branca, aberta pelos próprios jogadores. Em espanhol, dizia: "Las Malvinas son argentinas", ou seja, as Malvinas são Argentina. As câmaras de televisão apanharam-na de todos os ângulos. Giovanni Lo Celso foi um dos primeiros a ajudar a abri-la. Lisandro Martinez, do Manchester United, segurou uma das pontas. Christian Romero, do Tottenham, exibiu-a ao lado dos colegas, com Nicolás Otamendi visível por perto e Enzo Fernandes, do Chelsea, também junto do grupo. Segundo relatos posteriores, a própria faixa era quase comicamente rudimentar. Terá sido feita por um pequeno grupo de adeptos com um lençol comum e alguma tinta, por um custo total inferior a $10, introduzida no estádio sem qualquer autorização e, por fim, entregue aos jogadores dentro do terreno. Foi um membro da própria delegação argentina quem acabou por a recolher do relvado. Para perceber por que razão 4 palavras tão simples provocaram tamanho caos, é preciso recuar 44 anos até 1982, quando a Argentina e o Reino Unido travaram uma guerra curta, mas brutal, pelas Ilhas Falkland, um território britânico ultramarino varrido pelo vento no Atlântico Sul que a Argentina chama Malvinas e continua a reivindicar como seu.
Em poucas semanas, o conflito matou 649 militares argentinos e 255 militares britânicos. O Reino Unido administra as ilhas desde 1833, e num referendo realizado em 2013, os cerca de 3.000 habitantes votaram esmagadoramente a favor da continuação como território britânico. A Argentina nunca aceitou esse resultado como definitivo, e a disputa de soberania permaneceu latente durante décadas, voltando ocasionalmente à superfície, inclusive no futebol. Em 2014, a Federação Argentina já tinha sido multada por uma faixa quase idêntica mostrada antes de um particular com a Eslovênia. No Reino Unido, a reação foi imediata e furiosa. O ministro das Empresas, Peter Kyle, classificou publicamente a faixa como uma violação flagrante das próprias regras da FIFA que proíbem manifestações políticas, e o governo britânico pediu formalmente à FIFA que investigasse. Um porta-voz do governo, falando em nome do então primeiro-ministro Keir Starmer, foi direto perante os jornalistas. O Mundial pode não pertencer ao Reino Unido, mas as Ilhas Falkland pertencem, e a questão da autodeterminação cabe aos próprios habitantes das ilhas, não a uma federação de futebol. O comentador conservador Niall Gardiner, que dirige o Margaret Thatcher Center for Freedom e chegou a aconselhar o governo Thatcher, foi ainda mais longe poucas horas depois do apito final. Escreveu que qualquer jogador argentino da Premier League envolvido no que chamou uma provocação anti-britânica deveria ver o seu visto de trabalho no Reino Unido imediatamente cancelado com tolerância zero. Os principais meios britânicos pegaram quase de imediato nas declarações, enquanto as redes sociais argentinas explodiam em resposta, com adeptos, políticos e antigos jogadores a tomar partido. Mas há um detalhe que grande parte da indignação ignorou. Niall Gardiner não trabalha para o governo britânico, não tem qualquer autoridade executiva. O único organismo que pode realmente revogar um visto do Reino Unido é o Home Office, e a lei de imigração não funciona como a indignação viral sugere. Asma Bashir, especialista em imigração e cofundadora da Centuro Global, explicou que uma revogação de visto desta dimensão é normalmente reservada para ameaças reais à segurança nacional, crimes graves, extremismo ou incitamento à violência, não para uma faixa sobre uma disputa territorial, por mais provocadora que possa parecer a um dos lados. Ou seja, a voz mais ruidosa na sala não tinha, na realidade, o poder que parecia reclamar. Ainda assim, a pressão continuou a aumentar, porque na política moderna a percepção pode mover-se quase tão depressa como a lei. E depois aconteceu algo que tornou toda esta saga ainda mais estranha. Enquanto a controvérsia da faixa dominava as manchetes, o próprio governo britânico estava em pleno processo de queda e reconstrução. Keir Starmer, o homem cujo porta-voz tinha condenado a celebração argentina, anunciou a demissão de primeiro-ministro a 22 de junho, poucas semanas antes do jogo de Atlanta, depois de meses de pressão dentro do próprio Partido Trabalhista. Andy Burnham, antigo presidente da Câmara da Grande Manchester, foi confirmado como sucessor e tornou-se formalmente o 7º primeiro-ministro britânico numa década, substituindo Starmer numa cerimônia com o rei Carlos III a 20 de julho, apenas 5 dias depois de a faixa sobre as Malvinas ter desencadeado toda a polêmica. Assim, o governo que alegadamente ponderava medidas contra os jogadores argentinos encontrava-se, naquele preciso momento, em plena transição, com um primeiro-ministro acabado de chegar ao cargo e este problema diplomático já pousado na sua secretária, herdado em vez de criado por ele. É um detalhe de calendário estranho que quase não entrou na cobertura futebolística, mas que era decisivo para perceber até que ponto qualquer ameaça de retaliação podia ser levada a sério naquele momento específico. Entretanto, do outro lado do Atlântico, a resposta foi completamente diferente. Andrew Giuliani, diretor executivo do grupo de trabalho da Casa Branca para o Mundial sob a administração Trump, defendeu publicamente os jogadores argentinos.
Invocou a primeira emenda e argumentou que a equipa tinha todo o direito de expressar as suas posições enquanto jogasse em solo norte-americano. Segundo relatos posteriores, o grupo de trabalho da Casa Branca terá mesmo sinalizado que a Argentina seria livre de voltar a mostrar a faixa se vencesse a final contra a Espanha, tratando o episódio como uma questão de liberdade de expressão e não como um problema disciplinar do futebol. Essa posição colocou o governo dos Estados Unidos diretamente em desacordo com o Reino Unido sobre a forma como uma celebração futebolística deveria ser interpretada e transformou um momento num estádio numa verdadeira divergência diplomática a três entre Washington, Londres e Buenos Aires. Na Argentina, a reação foi quase o reflexo inverso da indignação britânica. O presidente Javier Milei apoiou publicamente os jogadores, classificou a celebração como perfeitamente válida e disse que refletia um sentimento partilhado pelos argentinos comuns, embora reconhecendo que esperava que a FIFA acabasse por aplicar algum tipo de multa. Durante dias, a televisão e os jornais argentinos apresentaram o episódio não como um escândalo de futebol, mas como uma questão de dignidade nacional ligada diretamente à memória da guerra e dos homens que morreram a combatê-la. Apanhada no meio de tudo isto, a FIFA avançou com a cautela habitual. A 29 de julho de 2026, o Comitê Disciplinar da FIFA abriu formalmente um processo contra a Associação do Futebol Argentino por possíveis violações de vários artigos do Código Disciplinar, incluindo a utilização de um evento desportivo para manifestações de natureza não desportiva, má conduta da equipa, discriminação e falhas relacionadas com a ordem e a segurança. O processo identificou especificamente Giovanni Lo Celso, Cristian Romero e Lisandro Martinez em ligação com a faixa, mas a FIFA não ficou por aí. A mesma ronda disciplinar incluiu um escândalo totalmente separado: a violenta rixa que rebentou depois da própria final do Mundial, em que Espanha venceu a Argentina por 1-0 no prolongamento no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O médio Leandro Paredes foi acusado de 3 agressões distintas. O defesa Nahuel Molina enfrentou 2 acusações de agressão e uma adicional por comportamento antidesportivo. O jovem avançado Thiago Almada foi acusado de comportamento antidesportivo. Até o adjunto da seleção argentina, o antigo defesa internacional Roberto Ayala, foi acusado de agressão. Do lado espanhol, o médio Gavi também foi citado por comportamento antidesportivo. Vídeos divulgados depois pareciam mostrar Molina a fazer contato agressivo com Rodri, enquanto Paredes surgia a agarrar o defesa Eric Garcia pelo pescoço no meio do caos. É aqui que a história ganha a sua aresta política mais afiada, porque os críticos começaram imediatamente a perguntar se a FIFA trata realmente todas as federações da mesma forma. Em 2014, a Federação Argentina foi multada em cerca de 30 mil francos suíços, equivalentes então a aproximadamente 20 mil libras esterlinas, por uma faixa quase idêntica sobre as Malvinas antes de um jogo particular. Depois do Mundial de 2022, no Catar, a FIFA abriu um processo disciplinar semelhante pelas celebrações descontroladas do título argentino e acabou por não impor qualquer sanção significativa. Por isso, quando exatamente a mesma faixa reapareceu 12 anos depois, no maior palco da modalidade, muitos observadores fizeram a pergunta óbvia: o código disciplinar da FIFA dissuade realmente alguém ou tudo depende do peso comercial e político do país envolvido? Uma federação menor, sem superestrelas globais e sem uma audiência televisiva avaliada em milhares de milhões de dólares, receberia o mesmo tratamento cauteloso e prolongado? A pergunta continua sem resposta e é, provavelmente, uma acusação mais séria à governação do futebol do que à própria faixa. E chegamos agora ao elemento mais recente de toda a saga, confirmado há apenas alguns dias. A 12 de agosto de 2026, o processo da FIFA contra a Associação do Futebol Argentino e os jogadores identificados continua totalmente aberto e nenhuma sanção foi decidida.
Não há multa, suspensão ou decisão formal, nada para além das acusações iniciais apresentadas em julho. E numa decisão que quase certamente vai reacender toda a polêmica, a própria Federação Argentina respondeu a essa pressão, ainda por resolver não se afastando da faixa, mas assumindo-a publicamente. A 5 de agosto, o Comitê Executivo da Associação do Futebol Argentino aprovou por unanimidade uma nova tradição permanente, declarando o 15 de julho como Dia das Seleções Nacionais, uma homenagem anual oficial precisamente àquela reviravolta sobre a Inglaterra em Atlanta, o mesmo jogo após o qual apareceu a faixa das Malvinas. Segundo o comunicado da Federação, a data homenageia aquilo a que chamou a grande e histórica vitória alcançada pela equipa de Lionel Scaloni, e a distinção passa agora a abranger todas as seleções que treinam no complexo desportivo Lionel Messi, desde a equipa principal masculina até as seleções jovens, femininas, de futebol de praia e de futsal. A federação confirmou ainda que a faixa original, feita a partir de um lençol por menos de $10, acabará entregue a veteranos da Guerra das Malvinas, transformando o que começou como uma celebração espontânea em algo muito mais próximo de um símbolo nacional permanente. Pense-se no que este calendário significa. Enquanto o Comitê Disciplinar da FIFA continua discretamente a decidir se a Argentina violou as regras, a própria Federação Argentina acaba de transformar o momento contestado numa data oficial anual do seu calendário desportivo, praticamente desafiando a FIFA a punir uma celebração que o país já consagrou na própria história do futebol. É difícil imaginar um sinal mais claro de que a Argentina não tenciona pedir desculpa, qualquer que seja a multa que venha eventualmente a ser aplicada. Então, onde deixa isto as estrelas da Premier League? Apanhadas no meio da polêmica, jogadores como Lisandro Martinez no Manchester United, Enzo Fernandes no Chelsea e Christian Romero no Tottenham, a ameaça de revogação de vistos que dominou as manchetes em julho sempre assentou numa base jurídica frágil, porque, como explicaram especialistas em imigração, uma faixa política por si só quase certamente não atinge o patamar que o Home Office utiliza para retirar o estatuto de alguém. Mas existe um segundo risco, mais discreto e muito menos comentado, que poderá ser mais importante a longo prazo. Os clubes da Premier League patrocinam normalmente os vistos de trabalho dos seus jogadores estrangeiros, o que significa que o estatuto migratório de um jogador está diretamente ligado ao contrato de trabalho e não a uma decisão governamental tomada isoladamente. Se os patrocinadores ficarem desconfortáveis, se a reação dos adeptos aumentar ou se a marca de um clube começar a sofrer prejuízos comerciais reais, esses clubes têm cláusulas de conduta padrão que, em teoria, poderiam ser usadas para terminar um contrato. E se a relação laboral terminar, o patrocínio do visto associado também termina normalmente, o que poderia obrigar um jogador a sair do país sem que o governo tivesse de tomar uma única decisão explícita contra ele. Até hoje, nenhum clube tomou semelhante medida e não existe qualquer indicação pública de que algum pretenda fazê-lo, mas o mecanismo existe discretamente em segundo plano, independentemente do que a FIFA venha a decidir. Afaste-se por um momento das acusações individuais e veja-se o que este episódio representa realmente. Um jogo de futebol tornou-se o ponto de choque de uma disputa territorial mais antiga do que quase todos os jogadores que estavam naquele relvado de Atlanta. Um comentador político sem qualquer poder formal no governo conseguiu convencer durante algum tempo grande parte da imprensa britânica de que os vistos estavam prestes a ser cancelados. O governo que supostamente ponderava exatamente essa ameaça estava, no mesmo momento, a substituir o próprio primeiro-ministro. O governo norte-americano colocou-se publicamente ao lado dos jogadores com base na liberdade de expressão, contradizendo diretamente a posição de Londres.
E a própria Federação Argentina, em vez de deixar discretamente a polêmica desaparecer, escolheu comemorá-la de forma permanente. Junte-se tudo isto e a história deixa de ser sobre uma faixa. Passa a ser sobre como a fronteira entre desporto internacional, identidade nacional, política de imigração e puro teatro político se tornou tênue, sobretudo quando os países envolvidos nem sequer concordam sobre onde acaba o desporto e começa a política. Há ainda uma pergunta mais ampla a pairar sobre tudo isto e que ninguém em posição oficial respondeu. Será que o silêncio prolongado da FIFA é, por si só, uma forma de diplomacia? Cada semana sem decisão é uma semana em que a Argentina continua a celebrar sem consequências. A queixa inglesa permanece sem resolução e a FIFA evita escolher publicamente um lado numa disputa de soberania entre dois países com uma história militar real por trás. Alguns dirigentes do futebol sugeriram em privado que o atraso pode ser precisamente a estratégia preferida da FIFA, deixar a indignação arrefecer naturalmente em vez de arriscar reacendê-la com uma decisão que qualquer dos lados poderia considerar injusta. Se isso será prudência institucional inteligente ou simples fuga ao problema, talvez só fique claro quando finalmente surgir uma decisão, seja quando for. O que é certo neste momento, em meados de agosto de 2026, é que nada disto foi realmente resolvido. A Argentina chegou à final do Mundial, graças àquela reviravolta em Atlanta, e depois perdeu a final com Espanha no prolongamento. A polêmica da faixa das Malvinas continua a ser um processo aberto na FIFA, com jogadores concretos identificados. A rixa depois da final também continua em aberto, com acusações específicas de agressão ainda pendentes contra Paredes, Molina e membros da própria equipa técnica argentina. O Reino Unido tem um novo primeiro-ministro que herdou toda esta situação em vez de a criar. A Casa Branca assumiu-se uma posição que a coloca em desacordo com um dos seus aliados mais próximos. E a Argentina, em vez de esperar discretamente para ver que castigo poderá chegar, acabou de transformar a noite mais controversa da sua história recente no futebol numa comemoração nacional permanente. Nenhuma multa da FIFA, seja medida em francos suíços ou em libras esterlinas, vai resolver uma disputa de soberania que 4 décadas depois nenhuma guerra real conseguiu resolver. Este jogo continua a ser disputado, apenas já não num campo de futebol, e neste momento absolutamente ninguém pode dizer com segurança como ou quando vai realmente terminar.